Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para manter-se informado de todo o nosso conteúdo. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos por aqui. Começa mais uma edição de Os Pingos nos Is, nessa noite de quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Já por aqui também Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e Ana Paula Henke, começando com os destaques desta quinta-feira. Bolsonaro e Eduardo Pazuello aparecem juntos em vídeo. OMS não recomenda a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. E a candidatura de Lindbergh Farias a vereador no Rio de Janeiro é impugnada pela Justiça. Isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você é nosso convidado. Você participa gravando vídeos e mandando pelo nosso WhatsApp. É bem fácil, anote aí o nosso número, o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião, hora de colocar os pingos nos is. O governador de São Paulo, João Dória, voltou a defender a vacinação na marra e disse que, de maneira geral, todas as ações feitas pelos estados e municípios contra a Covid-19 foram corretas e preventivas. Falando ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, mais cedo, ele destacou que São Paulo está há 2 meses com os números de infectados e óbitos em queda, além da mais baixa taxa de ocupação dos leitos de UTI até o momento, e que outros estados têm feito um trabalho exemplar para a proteção da população. Depois, voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro. Quem não fez o que deveria fazer, Constantino, lamento muito, foi o presidente Jair Bolsonaro. Foi um negacionista desde o início. Foi ele, e não nenhum governador disse que era uma gripezinha, um resfriadozinho, que no máximo morreriam 4.000 pessoas, como se fosse banal morrerem 4.000 pessoas, e já faleceram 155.000 pessoas. Não foi nenhum governador que recomendou cloroquina para a sua população, aliás, um medicamento não autorizado pela Anvisa para consumo generalizado, foi o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, em entrevista aqui aos Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Coronavac não será comprada pelo governo federal, mesmo após uma eventual aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e testada no Brasil pelo Instituto Butantan. Bolsonaro alegou que existe um descrédito muito grande em relação ao imunizante e sugeriu que não aceitará ser vacinado contra a doença. Vamos relembrar o que disse Bolsonaro. Na China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem. Esse é o pensamento nosso. Temos certeza que outras vacinas estão em estudo, poderão ser comprovadas cientificamente, não sei quando, porque isso pode durar anos, inclusive. Nessa entrevista, o presidente também disse que Pazuello não vai deixar o Ministério da Saúde. Hoje, o presidente e o ministro divulgaram um vídeo juntos. Vamos acompanhar um trecho. Se algum médico não quiser receitar hidroxicloroquina, o que ele faz? O médico chama outro médico, e se o paciente quiser tomar, assina lá o compromisso e o médico receita. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta com o patente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram até que eu estava brigado aqui. No meu ministério é comum acontecer isso aqui. Choque, olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra tá pintando o clima aqui. Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que tivemos. Falei isso para a imprensa e pode ter certeza, né? O trabalho dele está sendo excepcional. Então o vídeo de Bolsonaro e Eduardo Pazuello. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta quinta-feira. Começo com você, Guilherme Fiuza, tua avaliação, Fiuza. Sobre o Dória, acho que está comprovado, né? Se há uma comprovação que a gente pode atestar nesse momento, é que ele acredita muito na garganta dele. O governador João Dória acredita muito na sua própria garganta, porque ele diz que as políticas dele foram todas certas, de um trancamento radical
e ele não comprova. E nós somos obrigados a perguntar por que estão aparecendo os estudos, como a gente viu de Stanford essa semana, mostrando que as áreas que trancaram mais não tiveram menos óbitos ao redor do mundo, né? Tem um estudo, inclusive, só nos Estados Unidos, comparando 25 estados. O governador João Dória precisa mostrar, precisa atestar, né? Se ele é um adepto, um seguidor da ciência, ele precisa demonstrar, ele chama os outros de negacionistas, né? Mas ele está quase se tornando um negacionista, porque a experiência vem demonstrando que o lockdown era uma hipótese que não resultou comprovada de salvação de vidas, e ele continua dizendo que salvou vidas. Num determinado momento, Vitor, o governador João Dória chegou a divulgar número de vidas salvas. Eu cheguei a escrever sobre isso, indicando que ele não tinha como comprovar. Até porque os grupos que estão trancados, uns circulam, uns têm contato com quem circula e outros não têm. Os grupos de risco não foram mapeados, então você não tem como saber se a sua política está sendo mais ou menos efetiva. E sobre a vacina, evidentemente, ele ainda acreditando na sua própria garganta, fielmente, está trazendo uma premissa que, de novo, está boiando no ar, que é esta ideia de que sem a vacinação compulsória seremos eternamente reféns desse flagelo. De novo, precisa haver uma comprovação. O governador, se ele não quiser ser considerado um governante autoritário, ele precisa fundamentar as medidas dele. Então, para ele propor a obrigatoriedade da vacina no estado de São Paulo, ele vai ter que demonstrar, com a taxa de letalidade, inclusive, que se não for feita a vacinação de toda a população será refém e vítima ad infinitum desse problema. Então, eu estou colocando aqui de maneira construtiva. Nós estamos vendo no mundo um prolongamento de políticas de lockdown sem critérios. Estamos vendo na França, por exemplo, agora, toque de recolher de noite, 21 horas às 6 da manhã. De dia, vida normal, aglomeração, como vimos em Paris, até num protesto. Onde está o critério do senhor Macron para isso? Também não é demonstrado. Então, isso é, até prova em contrário, uma aventura mística. E não podemos cair nessa equação do prolongamento excessivo de um trancamento sem critérios versus uma pressa para adotar uma vacina sem comprovação. Então precisa aparecer a comprovação da vacina, eficácia, segurança, e precisa aparecer também a necessidade de vacinar toda a população quando você percebe que a imensa maioria da população não é vulnerável ao vírus. Sobre o Pazuello e o Bolsonaro, eu comento se houver oportunidade em seguida. Encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Eduardo Pazuello. O que você achou desse vídeo, hein, Fiuza? Diferentemente da relação com o Mandetta, né, quando começou a dar ruído ali na relação com o Mandetta, que o Mandetta começou a fazer uma oposição explícita ao presidente e às diretrizes do presidente, o Bolsonaro não tentou essa aproximação. Ele, de cara, disse que estavam se bicando, ele disse até isso textualmente, nós vimos aqui nos pingos. E com o Pazuello, ele fez questão desse gesto. Agora, Vitor, não foi trivial o que se passou, né? Não foi trivial o que se passou. Quer dizer, o ministro foi bastante longe num acordo para compra de vacinas em consórcio com o governador de São Paulo, com o estado de São Paulo, o governo de São Paulo, em
contraste na contramão total do que o presidente estava defendendo. Então isso, para o meu gosto, não tá explicado ainda. Que mal entendido foi esse? Acho que, de fato, ali o ministro da Saúde fez questão de fazer uma declaração de obediência hierárquica, né? Disse que quem manda é o presidente, que ele obedece, e esse episódio não está bem explicado. Nós vimos, eu cheguei a comentar aqui, algumas diretrizes nascentes no Ministério da Saúde, também em contraste completo com a diretriz do governo e do presidente, falando, por exemplo, em previsão, né? É um plano de imunização, um rascunho de plano de imunização, falando no início da vacinação, possivelmente no primeiro semestre de 2021 e talvez ainda no primeiro trimestre. Isso aí é uma afirmação, é uma projeção que não se pode fazer nesse momento, porque as variáveis e as incógnitas, não só da vacina do laboratório chinês, como de todas, Oxford, todas, você não tem a determinação de como vão decorrer as etapas. Nós tivemos um voluntário que faleceu, não sabemos ainda se tomou. A Johnson & Johnson teve que parar testes também por conta de um voluntário com uma enfermidade que não sabia ainda qual era. Tudo isso é sigilo, então a gente não sabe. Tem um método novo, né, do RNA, sendo usado, que é completamente diferente do método tradicional do vírus atenuado. Ele mexe com a sua base genética para estimular a imunização. Isso tudo, Vitor, o que a gente sabe é que leva tempo. Todos nós queremos essa segurança e essa certeza, mas isso historicamente leva tempo. Mesmo que essa técnica nova acelere, mas ela traz outras interrogações sobre as respostas do organismo, tem que ser testadas. Então, como é que dentro do Ministério da Saúde você vê um técnico falando sobre essa perspectiva? Eu acho altíssima irresponsabilidade. Isso está dentro do guarda-chuva ali do Pazuello, e eu não sei o quanto o Pazuello está também ao par desse desenho de plano de imunização. Resumindo, está mal parado, eu acho, o caso. Esse gesto aí do presidente com o ministro, ele apazigua, mas a gente tem que saber melhor o que está acontecendo ali dentro do Ministério da Saúde. Mais uma informação para você, recebo de volta agora também quem nos ouve pelo rádio, já estamos de volta aqui na rede Jovem Pan News. A vice-diretora da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, disse que a entidade não recomenda a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 em qualquer país. Em entrevista à CNN, ela disse que é contra medidas autoritárias e que essa decisão cabe a cada país. Abro aspas. Em uma situação que você está falando com adultos que têm capacidade de discernimento para fazer escolhas informadas, não se recomenda medidas autoritárias. Até porque é difícil fiscalizar. Vai depender da situação interna de cada país, mas é de difícil implementação. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro diz que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória e que isso já foi definido pelo Ministério da Saúde, que, de acordo com a Lei 6.259 de 1975, tem a função de determinar quais são as vacinas obrigatórias no Brasil. Hoje, o presidente, inclusive, comentou essa notícia. Ele perguntou se a vacina vai ser obrigatória ou não. Ontem a OMS se manifestou contra a obrigatoriedade da vacina e diz que é contra medidas autoritárias. Eu quero dizer que a OMS se manifestou depois que eu já havia me manifestado. Então, dessa vez, eu acho que eles estão se informando corretamente, talvez me ouvindo até, né? Então, nós temos a certeza que não voltarão atrás nessa decisão. Realmente, impor medidas autoritárias só para esses nanicos projetos ditadores, como esse
esse cara de São Paulo aí. Então, eu não ouvi dizer, eu acho que vocês também, nenhum chefe de Estado do mundo dizendo que iria impor a vacina quando ela tivesse. Isso é uma precipitação, é mais uma maneira de levar terror junto à população, até porque tomar uma vacina ainda que não tem um certo tempo de comprovação científica, fica muito difícil. E quando esse governador fala em vídeo que ele iria obrigar 40 milhões de paulistas a tomar a vacina, ele causa um pânico nesse pessoal. É um direito de cada um tomar ou não. E outra coisa, é uma irresponsabilidade do governador, porque não existe uma vacina ainda eficaz, e no nosso caso, além de não existir uma comprovação científica, também não foi ratificada obviamente, não foi ratificada pela nossa Anvisa. Então, parabéns ao OMS, começaram a acertar, estão começando agora a se informar melhor antes de emitir um juízo, uma sugestão, uma medida aí que atinja todos no mundo, ok? Esse é nosso presidente! Augusto Nunes, vamos ver se essa diretora vai aparecer de novo para falar, né? Porque, de fato, ela disse algo que vai inteiramente contra as diretrizes autoritárias que a OMS está reproduzindo da China, que é quem manda na OMS. Todo mundo sabe disso, a gente não precisa mais dourar essa pílula, né? Então, agora, a OMS fala pelos cotovelos, e fala por vários diretores. O David Nabarro, que é eles chamam de um enviado especial para a Covid-19, é um embaixador da Covid, um diretor especial. Ele fez um pronunciamento dramático contra o lockdown. Não contra o lockdown, mostrando a realidade. É uma medida extrema, indesejável, só para ser tomada em último caso, em circunstâncias muito especiais. Ele fez isso, fez esse pronunciamento e afirmou que o lockdown, como medida primária de combate epidemiológico, é um erro e é devastador. E vai provocar, segundo ele, David Nabarro, provavelmente a duplicação do nível de pobreza em um ano. E ele disse isso na vizinhança do que o Tedros Adhanom estava respondendo àquela declaração de Great Barrington, né, que juntou aí 6 mil cientistas, recomendando que se parasse com o lockdown irracional e se passasse a proteção focada. O Tedros Adhanom respondendo ao contrário do Nabarro, dizendo que não é nada disso não, que a ética dele obriga a que ele não deixe um vírus circulando sozinho por aí. Eles vão para a poesia. Os que querem defender lockdown e esse misticismo autoritário, eles vão para a poesia. A minha ética não permite que esse vírus passeie sozinho por aí. Se você pegar o que aconteceu em 2020 e olhar retrospectivamente, esse vírus, então, ele usou a ética do Tedros como prancha de surf, né? Porque ele circulou por onde ele quis. Então, barbas de molho sobre essa diretriz da OMS, muito importante, responsável dessa vez, né? Pela questão da obrigatoriedade. E eu volto a dizer, às vezes eu falo e ouço pessoas dizendo assim, não, eu não tomo de jeito nenhum a vacina, eu não quero nem discutir. Não, vamos discutir. Agora, quem defende a obrigatoriedade não pode ser leviano. Não pode achar que vai fazer um jogral com telejornais alarmistas e também surfar em cima do pânico, dizendo que obrigar é uma postura ética. Porque isso não é uma postura ética nem científica, isso é uma conjectura. Então, com a letalidade, como nós sabemos hoje, abaixo dos 70 anos estando em 0,05%, ou seja, abaixo da gripe sazonal, não tem como você demonstrar que você precisa vacinar toda a população obrigatoriamente. Então, os proponentes têm que ser mais científicos, porque hoje eles são os negacionistas.
Bom, ainda falando sobre a pandemia, o ex-presidiário Lula afirmou nesta quinta-feira no Twitter que Jair Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade passível de impeachment ao dizer que não vai comprar a vacina contra a Covid-19. Ontem, Bolsonaro disse que não comprará a vacina chinesa Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Os estudos para essa vacina estão na terceira e última etapa de testes clínicos. Disse o ex-presidiário, abro aspas, se a sociedade, os partidos e os parlamentares precisavam de um motivo para discutir o impeachment, Bolsonaro acaba de cometer um crime contra a nação ao dizer que não vai comprar a vacina e desrespeitar um instituto da seriedade do Butantan e toda a comunidade científica. E continuou, se Bolsonaro não acredita na eficácia da vacina, ele que não tome, mas o papel de um presidente da República é possibilitar que o povo tenha a vacina à sua disposição. Se faltava crime de responsabilidade, essa foi a maior irresponsabilidade de um presidente que já vi. Palavras do ex-presidiário Lula. Diga, Fiuza. Como tática política, é uma burrice. Inclusive, o Lula era reputado assim uma pessoa que gostava de fazer a elegia da ignorância, mas uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa sagaz em termos de estratégias políticas e tal. Essa que ele tentou aí é uma burrice danada, porque ele está dizendo que ele tem que dizer ao presidente da República qual é o laboratório que ele tem que escolher para comprar vacina. Essa não cola. Teve uma hashtag aí, né, quando teve essa crise, que eu acho que é uma crise mesmo. Essa questão do Bolsonaro com o ministro da Saúde dele, eu acho que isso é uma crise, aparentemente estão superando aí, mas jogando para baixo do tapete algumas coisas. Aí o pessoal aproveitou para pegar essa hashtag e dizer que o genocida, quer dizer, essas pessoas que chamam todo mundo de genocida, né, hoje em dia se você acha que é preciso comprovação científica para tomar uma vacina, você já é chamado de genocida. Então, quem chama todo mundo de genocida é porque não respeita a vida, né? Não tem apreço pela vida. E o Lula embarcou nessa canoa furada, soltou um disparate que enfraquece também a ideia do impeachment, sempre digo isso, né? É importante o impeachment. Nos livrou, por exemplo, da quadrilha dele, no centro do poder, da quadrilha do Lula. Então, o impeachment é importante, não é para ser banalizado. Agora, o Lula à solta, de fato, é uma aberração. E, nesse ponto, a gente tem que cobrar, né? Tem que cobrar da Operação Lava Jato, tem que cobrar do Ministério Público, do Judiciário, né? A torrente de crimes cometidos pelo Lula e demonstrados. Onde está o andamento desses processos? Parou tudo? O pessoal está aí, né? A gente vê procuradores dizendo que estão acabando com a Lava Jato morreu, morre amanhã, renova, não renova. O que renova a Lava Jato é pegar bandido. E tem um bandido aí cantando de galo, falando pelos cotovelos, e que é, sim, alguém que tem possibilidade de embargos auriculares aí com altas figuras do Poder Judiciário, que está aí fazendo seu tráfico de influência numa boa, com a cama feita, com bilhões roubados. Então, prisão preventiva para o Lula. Onde está a prisão preventiva para o Lula? Ele vai continuar aí tentando, de novo, ele já foi, o país já foi tolerante com o Lula, tentando influenciar e influenciando a eleição de dentro da prisão. Está aí ele de novo, fazendo política na beira aí das urnas, com todo o seu prontuário. Vamos lá, Lava Jato. O Lula é bandido e tinha que estar solto, tinha que estar preso. E ontem, no final da entrevista que nos concedeu aqui aos Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro disse que cancelou uma viagem que faria hoje ao Maranhão, faria na sexta-feira, na verdade, ao Maranhão, porque o governador do estado, Flávio Dino, comunista, se negou a oferecer o policiamento necessário para fazer a segurança da comitiva. E sobre esse assunto, o governo do Maranhão divulgou a seguinte nota, encaminhou aqui a nossa redação a seguinte nota que eu vou reproduzir agora, abro aspas. O governo do Maranhão informa que é falsa a versão apresentada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de que houve negativa de cessão de policiais por parte da esfera estadual para uma suposta viagem que supostamente Bolsonaro faria a Balsas.
jamais fomos informados pela Presidência da República quanto a tal evento e jamais houve qualquer indeferimento de pedido de apoio, fecho aspas. Essa é a nota que foi divulgada pelo governo do Maranhão. Vamos adiante, uma outra informação. O senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio, de 83 anos, morreu na noite desta quarta-feira, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado havia mais de um mês. Fundador do grupo MK de comunicação, um dos maiores do segmento evangélico e aliado do presidente Jair Bolsonaro, Harold é o primeiro congressista da atual legislatura a morrer em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus. Em um minutinho, quero ouvi-lo, Fiuza. Ele foi, de fato, tropa de choque aí, eu acho que do presidente, ajudou bastante aí com a influência que ele tem. Grandes grupos, ele é um comunicador, um homem de comunicação, e é uma perda pro grupo político do presidente e, evidentemente, para a família, né? A gente deixa aqui as nossas condolências. Aconteceu uma coisa chata, eu acho, Vitor, fora a morte do senador Harold, aconteceu uma coisa terrível, que é a patrulha, essa patrulha histérica, né, da seita da terra parada, apontando o dedo para o senador depois da sua morte para dizer que ele era contra o lockdown. Ou seja, dizendo sugerindo que ele morreu porque ele era contra o lockdown. É um absurdo, é um desrespeito, e é impressionante como, para essas mesmas pessoas, os quarentenados xiitas que ficam de máscara até para dormir, que pegam Covid, esses passam incólumes, né, pela patrulha. Então é muito desrespeito, esse é o verdadeiro gabinete do ódio, né? Bom, a gente fala agora sobre as eleições norte-americanas. Hoje, um dia importante na corrida à Casa Branca, porque temos mais um debate, o último debate entre Donald Trump e Joe Biden. Qual que é a expectativa por aí, Ana? Será que isso ainda tem alguma influência no voto dos indecisos? Será que pode estimular mais gente a votar? Como é que os candidatos estão tratando desse dia tão importante por aí, hein, Ana? Foi uma semana quente por aqui, viu, Vitor? Porque as informações sobre o suposto esquema de corrupção do filho do Joe Biden, Hunter Biden, com a China, com uma empresa de energia da China e uma empresa de energia da Ucrânia, as evidências agora parecem ficar mais concretas à medida que os dias vão passando. Ontem foi noticiado pelo Comitê de Inteligência do Senado que o computador do filho do Joe Biden ele foi confiscado pelo FBI em dezembro do ano passado, porque esse computador e o filho dele já estavam linkados numa possível investigação do FBI sobre lavagem de dinheiro. Então, isso tudo está aparecendo à tona desde ontem, né? Parece que providencial por causa do debate de hoje. Hoje também saiu uma pesquisa da Rasmussen com o maior índice de aprovação de Donald Trump dentro da sua administração, com 52%. Então, hoje o país vai parar para ver esse debate, lembrando que teremos regras novas hoje, Vitor. Os microfones serão aí silenciados quando o outro estará falando, porque já que no último debate entre Donald Trump e Joe Biden, a gente viu uma animosidade absurda, um falando em cima do outro, e muito pouco foi extraído daquele debate. Mas Donald Trump promete que, apesar da comissão de debates presidenciais ter tirado da pauta hoje o assunto política externa, Donald Trump já está se armando aí para trazer esse assunto todo da corrupção da família Biden à tona. Inclusive, ele promete colocar na plateia, Vitor, o ex-parceiro do Hunter Biden, filho do Joe Biden, que está confirmando todos os e-mails recebidos e divulgados aí por parte da imprensa aqui nos Estados Unidos, que coloca Joe Biden também no centro de um esquema aí de corrupção e tráfico de influência. Hoje vai ser uma noite histórica aqui, Vitor.
Pois é, amanhã você vai contar tudo pra gente, Ana, sobre como foi esse debate. Olha só, uma outra informação agora, a 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral e impugnou a candidatura do ex-senador Lindbergh Farias, do PT, ao cargo de vereador do Rio de Janeiro. O motivo do requerimento é a condenação de Lindbergh pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela distribuição de leite em caixas com logotipo de sua gestão, quando era prefeito de Nova Iguaçu e candidato à reeleição entre 2007 e 2008. O relator do caso no TJ do Rio, o desembargador Fábio Dutra, destacou que é proibida a publicidade em órgãos públicos que configure promoção pessoal. A defesa do ex-senador negou as acusações e disse que a imagem era referente à prefeitura e não à figura dele como candidato. Você, Fiuza? O Lindbergh, ele já não era um grande líder quando ele apareceu como líder dos carapintadas no impeachment do Collor, né? Ele já era, ali na época, eu achava que tinha que ter o impeachment do Collor e houve uma união da sociedade. Os estudantes fizeram belas manifestações pelo Brasil inteiro, né? Tinha aquele negócio de sair das escolas e andando pelas ruas, convergindo para o centro. Foi muito bom, aquilo aconteceu inclusive durante a exibição daquela minissérie Anos Rebeldes, do Gilberto Braga. Eu sempre digo que eu acho que o Gilberto Braga foi uma das peças mais importantes para o impeachment do Collor, porque aquilo inspirou os estudantes. E o Lindbergh acabou virando ali, por um certo carisma, o líder daquilo. Mas ele nunca foi um estrategista daquele movimento. Ele já era esse personagem, que já era um estudante profissional e queria ser político profissional. E ele nunca mais deixou de ser isso. Nunca mais foi outra coisa. Ele depois grudou na figura do Lula, apostou nessa ideia, né, de dentro do caminhão de crimes do Lula, fazer aquela aposta na cara de pau para ver se cola, como alguns artistas fizeram também, da MPB e tal. Vamos fazer, vamos apostar, porque às vezes você surpreende, né? Você dobra a aposta e fala assim, não, eu tô com o Lula. E aí o pessoal, poxa, então vai ver que ele não é isso tudo, não. Mas ele era isso tudo, ele é esse ladrão, o povo sabe disso. E o Lindbergh voltou realmente à significância que ele já tinha naquela época, que era muito pouca dentro da política brasileira. Uma imagem chocou quem acompanhava a sessão de julgamentos da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça na última terça-feira. Em dado momento, o ministro Nefe Cordeiro apareceu sem as calças durante a transmissão. As imagens mostram o ministro vestindo apenas a parte de cima da roupa. Esse flagrante só é possível porque Nefe Cordeiro levanta da cadeira e parece mexer no celular. Rapidamente, ao lembrar que estava ao vivo, ele senta novamente. Vamos assistir a um trecho. Investigação da prática de delito de lavagem de dinheiro. Eu posso investigar a imputação. O vídeo até mostra ali a imagem do ministro piscando, mas dá para ver claramente que ele aparecia sem as calças. Não sei exatamente o motivo que faz a imagem ficar piscando daquele jeito, mas é como foi transmitida a sessão. O que dizer dessa cena, Fiuza? Vitor, dizer que essa realidade que nós estamos vivendo, isso pode acontecer, mas isso é um símbolo do mundo artificial que a gente caiu, né? Beleza, tem ganhos, o home office pode ser bom em certos casos, mas a gente viu muita gente perdendo a compostura no Zoom, né? Ou fingindo empatia pelo Zoom, ou regulando os outros pelo Zoom, ou matando o trabalho pelo Zoom, né? A gente viu a baixíssima produção aí do Congresso Nacional por conta dessa desculpa, né? Essa desculpa que não pode, não dá para discutir, não pode votar, matérias adiadas. Isso foi a tragédia em cima da tragédia. E é, de fato, uma questão que torna... A gente estava vendo, por exemplo, ali o novo indicado para o STF sendo sabatinado. Aí eles foram se encontrar. Só que ele botou máscara. Então, a sabatina... tudo bem, a gente releva, o discurso é importante, mas a gente precisa ver a cara das pessoas. Então a gente se cansou de ver esses personagens aí, trabalhando pouco, produzindo baixo, para ficar
no remoto, então era o momento da gente ver a cara, porque eles estavam todos lá mascarados. Muita distorção, tivemos também da parte do Supremo Tribunal Federal ministros que perderam as estribeiras por estarem ali nessas lives, que a pessoa perde um pouco a noção da vida, do perigo, da sua responsabilidade. Gilmar Mendes chorando com o Stedley, ministros falando de desgoverno, de ditadura. É o momento da gente sair desse mundo artificial e todo mundo voltar a reassumir a sua responsabilidade e a sua compostura. 2 grupos de garotos. Isso. Um que participou de uma Olimpíada Internacional de Matemática. Fomos o 10º lugar, de mais de 100 países. Isso. Eu não sei quantos países lembram, quantos países 152 países, 10º lugar, melhor colocação histórica do país. De matemática. E fomos bicampeão em economia. Exatamente. Inclusive o Paulo Guedes se emocionou quando veio a garotada. Quem diria o Paulo Guedes chorando, hein? Pô, Paulo Guedes. Mas é importante. Mas chorou de emoção, né? Bicampeão mundial. A garotada deu esse título. Aqui é o país do futebol. É do futebol também, né? Mas muitas outras coisas. Mas, com toda certeza, né, tudo tem sua importância, mas realmente esse bicampeonato mundial de economia é um orgulho para todos nós. Mais uma coisa, pessoal? Podemos encerrar aqui? Obrigado. Semana que vem a gente volta. Temos viagem semana que vem, né? Tem alguma viagem? A semana encerrou, né? Semana encerrou. Temos viagem semana que vem. Alguém sabe para onde é que a gente vai semana que vem? Maranhão. Vai para o Maranhão. Não pudemos ir a Balsas, porque a ordem verbal do excelentíssimo governador que não forneceu, que não determinou que a sua polícia militar não fizesse aquele trabalho que é natural e normal, e digo mais, legal, se fazer por ocasião de uma visita de uma autoridade. E a segurança é minha, então, na pessoa do general Augusto Heleno, que é o chefe do Gabinete de Segurança Nacional, decidiu da forma como ia nos faltar o apoio da Polícia Militar. Não por causa da PM, mas por causa do governador, que dá uma ordem verbal ao batalhão local lá da região. Nós cancelamos essa ida. Peço desculpas aí aos pastores, né, que haviam me convidado para esse evento, entre outras atividades na região. Mas pode deixar que, brevemente, se Deus quiser, nós iremos aí visitar esse estado e nos prepararemos melhor para não dependermos de outra segurança a não ser a nossa. Se bem que, da minha parte, jamais vou abrir a mão da Polícia Militar participar, até porque eles gostam de participar, a gente bate papo, tira fotografia, troca ideia, comenta alguma coisa sobre alguns problemas que interessam a todos os policiais do Brasil, ok? Mas tudo bem. Peço a todo mundo que está nos assistindo agora aqui, bota na Jovem Pan, pingos nos i, vamos assistir aí o nosso Augusto Nunes e o Fiuza, que eles têm mais uns 10 minutos aí, até as 8, né, para falar sobre a nossa live aqui, para elogiar ou criticar ou complementar o que nós falamos. Muito obrigado a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tá então a live do presidente Jair Bolsonaro e, como ele próprio disse, é isso. Agora teremos a análise de Augusto Nunes e de Guilherme Fiuza sobre tudo que foi dito aí na transmissão. Antes de passar aqui para o Fiuza, deixa eu só fazer um agradecimento a você que nos acompanha. Muita gente mesmo nos assistindo, nos presenteando com carinho da companhia e da audiência nessa noite de quinta-feira. Muito obrigado de coração pela parceria, pela confiança aqui no nosso trabalho. Vamos lá então, sem mais demora, a análise de Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. Começo com você, Fiuza. O que destaca da live de hoje? A irreverência sempre, né? Quer dizer, o presidente da República com 2 ministros de Estado ali é uma situação ao vivo arriscada, digamos, e ele aposta e acho que conquista muito os seus apoiadores com essa irreverência. Então eles fizeram, dessa vez, né, Vitor, foi ali quase que um joguinho ensaiado, né? O Tarcísio chegou com um presente para o presidente, uma caixa. Eles fizeram essa cena, quase que propositalmente, uma escolinha do professor Raimundo, né? Chegou ali o Somebody Love com um presentinho para o mestre. Eles fizeram isso de propósito, com muita irreverência. Era uma miniatura de um ônibus, né? O presidente abriu a caixa ali de uma maneira, né, absolutamente sem maiores cuidados e espalhou ali isopor, soprou o isopor. Foi uma cena assim, realmente como ele gosta de se apresentar, né? Uma pessoa simples, sem ritos muito formais. E dentro das conversas a gente viu
o presidente trazendo, talvez a maior ênfase seja em relação à questão da posição da OMS, de uma diretora da OMS, contra a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. Ele aproveitou para dizer que já tinha se posicionado sobre isso antes da OMS e, mais uma vez, aproveitando também para rivalizar com o governador de São Paulo, João Dória, que é proponente da obrigatoriedade, e seguindo nessa linha. Liberdade, trouxe as razões dele para que não vê critérios para que haja uma diretriz como essa, falou do movimento entre governadores para levar a proposta ao STF de dar esta prerrogativa aos estados, sobre a obrigatoriedade, diz que discorda desse movimento e que espera que a justiça não faça esse movimento. Falou bastante com o Marcos Pontes, e o Tarcísio Gomes de Freitas falou muito de infraestrutura e de ciência, falou sobre investimento em pesquisa, fez até, assim, digamos que um aceno à Petrobras para investimento num centro de pesquisa. Aí citou um caso que ele já tinha citado numa outra ocasião, que era um símbolo de que ele considera desperdício de dinheiro público, é um patrocínio de Fórmula 1 que no valor de 700 milhões de reais, que ele pessoalmente considerou absurdo e conseguiu suspender. E lembrando que isso, por exemplo, para pesquisa em relação ao desenvolvimento de tecnologia para o pré-sal, poderia aumentar 10% a produtividade no pré-sal. Ele disse que com uma verba dessa conseguiria. Então falou bastante de infraestrutura, falou confirmou a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, da lendária Ferrovia Norte-Sul, que foi objeto de muitos casos de corrupção no passado. Confirmou a conclusão no ano que vem, meados do ano que vem, falando sobre isso, malha ferroviária, que é um dos pontos fortes lá do Ministério do Tarcísio, realmente ampliando bastante essa matriz ferroviária no transporte, e que levará provavelmente um aumento de capacidade muito grande ao Porto de Santos, pelas conexões que estão sendo feitas. Então foram esses os assuntos principais, na minha opinião. Falamos um pouquinho sobre a importância do Congresso Nacional no pós-pandemia, porque tem uma série de projetos de infraestrutura como um todo, e até o ministro Tarcísio foi além da questão de infraestrutura, falou de energia, falou da lei, desde a lei do gás até a área de cabotagem, que aí já volta a ser a área dele. Todas as proposições que estão no Congresso à espera de deliberação para melhorar o marco legal, para parcerias, privatizações e investimentos. E aí o ministro Pontes também citou a questão da lei das startups, que é mais uma iniciativa na linha do que foi a lei da liberdade econômica, melhorar, facilitar o ambiente, diminuir burocracia, facilitar, portanto, o empreendimento no país. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.